Olá, você que acompanha o Pode Falar de Saúde, já estamos de volta e o Natal está chegando, o Ano Novo também. Então, nosso tema de hoje é para você e para essas ocasiões especiais de fim de ano. Comigo aqui você já está vendo a nutricionista Caroline Dias. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, auxiliando vocês com esse tema e também demonstrando um pouco sobre a minha profissão, que é relevante nessa questão de alimentação. Muito bem, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Centro Clínico Olavo Schermer, há mais de 50 anos em Palmeiras de Goiás, cuidando de sua saúde, da saúde de sua família, não só aqui em Palmeiras, mas das pessoas de toda a região. Então, na hora de fazer o seu check-up, na hora de fazer a sua consulta ou exame, vá direto ao Centro Clínico Olavo Schermer. O diretor técnico responsável é o Dr. Ezron Marques de Brito. E com a gente também, Laboratório de Análises Clínicas Biomed. Biomed é excelência. Então, vai fazer o seu exame, fez a consulta, o médico passou o exame, corre para o Biomed, resultados de qualidade, fica ali em frente ao posto Palmeiras. Lá faz também um teste do pezinho, faz sexagem fetal, faz o DNA, faz também exame toxicológico e exames hormonais. Não deixe de procurar o Biomed em Palmeiras de Goiás. Muito bem, dona Caroline, vamos falar primeiro o seguinte: eu quero saber onde você está atendendo. Hoje eu estou atendendo no Centro Clínico Olavo Schermer e também faço alguns acompanhamentos online e home care, que é visitas em casa, alguns pacientes que não conseguem, né, se deslocar, eu também faço esses atendimentos. Bom demais, bacana. E festa, né? Fim de ano, é muita comida, é muita bebida, é muita confusão, porque tem o arroz com passa, sem passa, e tem A lentilha, é a polêmica. polêmica. Está chegando de novo, Caroline. Exatamente, gente. Então, eu sou a favor de não colocar uva passas, mas todo mundo gosta, eu como normalmente, não tem problema. Eu também não gosto, não. Eu prefiro É, branquinho. eu também. Mas eu exijo ali, ó, faz um branquinho para mim. Não, não tem Enjoado. problema não. Bom, Caroline, eu quero falar o seguinte, né? Qual que é a importância, antes da gente entrar nesse tema nosso aqui de Uhum. fim de ano, né? Dos exageros das comidas, como reaproveitar as comidas também nesse fim de ano, eu quero falar o seguinte: qual é a importância de uma alimentação equilibrada para a nossa saúde em geral? Então, hoje em dia, nós estamos falando a saúde em si. Tudo está relacionado com a alimentação. Nós precisamos nos alimentar diariamente. Então, precisamos fazer escolhas certas para nutrir o nosso corpo. O ato de comer não é só para o fisiológico, estou com fome. A gente tem que pensar que nós estamos nutrindo o nosso corpo. Então, nós precisamos de uma rede de alimentos. Temos que ter carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Então, assim, hoje em dia, a maioria das doenças, praticamente todas, estão relacionadas com a alimentação. E, infelizmente, estão cada dia mais aumentando. Então, precisamos sempre ter uma alimentação saudável e equilibrada, independente da época do ano, da minha fase de vida, de data comemorativa. Temos que saber escolher os alimentos certos. Mas não é fácil, né, Caroline? Porque a vida hoje praticamente mudou muito, né? A gente correria demais, horários atrapalhados, né? Como contornar tudo isso aí para poder seguir essa linha? Eu sempre falo do poder do hábito, eu sempre ensino os meus pacientes. Você vai criar novos hábitos, porque sua rotina tá corrida e tudo mais, mas você não tem aquele tempo de comer, então a gente tem que ter o tempo de preparar essa refeição ou nos organizar para escolher um lugar bom de qualidade para comer. Então, geralmente eu falo, ou se você tem acesso a fazer sua marmita finais de semanas, no seu dia de folga, ter sua marmitinha pronta, ou algum lugar específico que tenha alguma alimentação saudável onde você tem acesso. Então, eu acho que tem muito a ver com organização e prioridades, porque a maioria das pessoas, elas precisam que fiquem doentes para preocupar com a sua saúde. Então, assim, o meu trabalho é auxiliar você a prevenir para que você não tenha que remediar. Então, assim, quando chega numa fase, num estágio de uma doença, diabetes, hipertensão,
o camarada vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Então, o que que eu quero fazer? É ensinar a ter moderação e equilíbrio alimentar para que você não chegue àquela doença. Então, assim, é questão de escolhas de vida, diariamente. Evitar o pior, né? Isso. E planejar, né? Sim, é o Se planejamento. planejar, consegue. Consegue sim, né? Com certeza. É igual fazer atividade física. Os médicos todos recomendam, eu também sempre recomendo. Tem um tempinho, tem como você encaixar ali no seu dia. Ah, não tem como eu ir antes do serviço. Vá após o serviço. Então, assim, é a mesma coisa a alimentação. Dá sim para se organizar, se planejar, fazer marmita, comprar marmita, ter os alimentos corretos e as opções boas para você ter uma alimentação equilibrada diariamente. Muito bem. E você pode compartilhar aqui algumas dicas práticas para a gente manter uma alimentação aí no dia a dia top? Geralmente eu uso o Guia de Alimentação Popular Brasileiro, que ele faz o quê? Ele nos guia para ter uma alimentação balanceada. Qual que é o principal papel dele? Nos ensinar a desembalar menos e descascar mais. Então, o quê? Preferir alimentos in natura, frutas, verduras, vegetais, que não teve nenhum processo da indústria. Também podemos consumir os minimamente processados, que é o quê? O macarrão, o arroz, o feijão, que teve um processo pequeno da indústria. E temos que evitar ao máximo os ultraprocessados, que são os embutidos, bolachas recheadas, refrigerantes, pois fazem muito mal para a saúde, causando até câncer, porque a maioria deles tem produtos químicos, aditivos químicos no seu rótulo. E agora esses alimentos que você citou aí, eles estão assim, brilhando, né, aos nossos olhos. Como evitar isso? Porque nas prateleiras eles são os principais, eles tomam conta. Sim, nós temos alguns industrializados que ainda podem nos auxiliar na nossa saúde, ainda tem menos produtos químicos. Eu sempre falo, o importante é as pessoas lerem os rótulos dos alimentos. E hoje em dia, a nova orientação que tem da rotulagem dos alimentos está especificando na embalagem frontal a quantidade de açúcar, gordura e sódio. Então, assim, eu não sei se você já viu nos mercados, agora as novas embalagens, principalmente dos ultraprocessados, tem essa especificação. É em preto, no rótulo bem na frente. Então, tá lá, alto em açúcar, é obrigatório agora, todo produto ultraprocessado tem que ter. Então, assim, ali já tá te dando um alerta. Mas eu sempre falo, leia a lista de ingredientes, leia a tabela nutricional, vê o que que você tá comendo. Ah, eu tô comendo a bolacha, mas o que que tem nessa bolacha? Tem tanto sódio, tanto açúcar. Será que isso aí vai fazer bem para mim? Então, assim, nós precisamos ter essa autocrítica com os produtos industrializados, porque a indústria, ela tende a enganar a gente. Então, assim, nós precisamos ler. Alguns nomes são até diferentes. Se você tem dificuldade, procure um profissional para te auxiliar. Eu sempre auxilio nisso. Muito bem, agora vamos entrar então no nosso tema, né, de hoje aqui, que são as festas de fim de ano. É muita comida, é muita coisa, e é todo tipo de comida, né? Sim, sim. Eu sempre falo, hidratar bem, porque quando você está com a hidratação legal, beber a quantidade de água necessária para o nosso corpo estar hidratado, aquela fome excessiva não vai existir, porque quando a pessoa não está hidratada, ela vai sentir mais fome do que o normal, não é o fisiológico, o corpo está precisando de água e ele está mandando comida. Então, assim, durante o dia, tome a água normalmente, faça as refeições certinhas, deixe para extravasar um pouco em uma refeição durante o dia, não ficar preocupado, eu vou comer 24, 25, 31 e primeiro muito. Não, come devagar, mastigando bem, não precisa tomar líquido durante as refeições, porque isso vai dar estufamento gástrico, vai fazer você ficar mal. Tanto que é ruim, numa data comemorativa você tá passando mal, né? Então é o que mais acontece por falta de equilíbrio alimentar. Então, assim, sempre tenha saladas variadas e dá para ter nessas alimentações. A uva passas mesmo, é um alimento legal pra gente colocar. Então, assim, saladas variadas, sempre ao invés de fritar a
a proteína imersa em uma gordura, fazer assado, grelhado, é o que mais tem no Natal, né? São coisas assadas. Então, assim, isso é legal para nossa alimentação. Montar um prato colorido, com bastante verduras, vegetais. Acaba que não tem uma família que não vai fazer uma salada, né? Então, assim, aquela salada tropical com frutas. Então, assim, a mesa de frutas. Então, assim, querendo ou não, dá para ter equilíbrio ali, tem muitos nutrientes. Então, assim, é legal. A gente pode sim ter uma alimentação balanceada nesses dias, nessas datas comemorativas. Agora, são muitos tipos de comidas, né? De comida, a gente olha ali, os olhos brilham, né? Comer um pouquinho de cada, como é que é? Ou Sim, deixa algum de lado? eu acho essencial a gente comer de tudo um pouco. A gente tem que ter o equilíbrio. Então, assim, 25% do meu prato tem um carboidrato, que é legal, arroz, o feijão. Os outros 25% a gente colocar uma proteína magra, sendo grelhada. E a metade do prato, eu sempre falo para meus pacientes, abuse das saladas, dos vegetais, verduras. Então, assim, dá sim pra gente escolher de tudo um pouco e ainda ter a sobremesa no final da noite. Comer uma fruta. É equilíbrio, a questão de equilíbrio, dá para controlar. Ainda tem a sobremesa, hein? Isso, e eu vou te Como, falar uma como resistir coisa, àqueles pudins deliciosos, sempre escolha manjar. uma opção. Porque acaba que tem uma mesa cheia. Uhum. E aí você vai comer daquilo tudo, acaba que o seu pico de glicemia vai aumentar. Então a gente não quer que isso aconteça. Então a gente tá ali numa alimentação que tem de tudo um pouco, dá para ter equilíbrio naquela alimentação. Então, assim, quando eu chego na sobremesa, escolher uma opção para não ficar com aquele excesso de açúcar no sangue, que faz mal. A gente pode preocupar porque aquilo ali vai dar consequências lá na frente também. E na É hora de fazer equilíbrio. a sobremesa, evitar também aquela quantidade excessiva de Sim, açúcar, né? Aqueles... sim, exatamente. Tem muitas sobremesas que a gente dá para fazer com menos açúcar, colocar uma fruta ali no meio, tem o gelado de abacaxi, tem sobremesa de uva, que a gente acaba que coloca uma fruta ali e fica muito bom também, do mesmo jeito das outras sobremesas. É tomar cuidado com os excessos. E agora você disse aí a bebida, né? Não beber durante a comida, né? Assim, evitar, né? Isso. Eh, Dê preferência para quais tipos de bebidas ali? É suco natural mesmo e pronto? Porque aí o pessoal coloca tudo quanto é tipo de bebida ali, Sim, né? eu sempre falo para tomar muito cuidado, principalmente com as bebidas alcoólicas junto com as refeições, porque o álcool ele é totalmente tóxico para o nosso corpo, mas é claro que em excesso que vai te fazer mal. E é questão também de saúde. O que que eu vou preferir do alimento saudável? Sim, é um suco natural da fruta, às vezes um suco integral de uva, aquele de laranja, que tem a opção também no mercado, que são só ingredientes saudáveis. Sempre leia o rótulo para você também não comprar uma coisa pensando que é outra, porque existe demais. Então, assim, aquele suco integral de uva é muito bom. E, querendo ou não, para não ter aquele terrorismo, pode tomar o refrigerante zero. Então, assim, ele não tem açúcar, tem um pouco de sódio, tem, mas ele é o menos pior do que açúcar. Infelizmente, aqueles refrigerantes que têm o alto índice de açúcar fazem muito mal mesmo pra gente. E em relação ao cuidado com as crianças nessas festas? Então, as crianças, elas precisam alimentar mais cedo, porque acaba que elas dormem mais cedo e o nosso esvaziamento gástrico precisa de pelo menos 2 horas de comer antes de dormir. É o mínimo. Então, para evitar, às vezes, uma gastrite, um refluxo também. Então, assim, principalmente as crianças que elas são mais sensíveis. Então, assim, o máximo que você conseguir dar uma coisa mais natural, preferir dar uma fruta antes do doce. Então, deixa o doce para outro dia, se tiver muito tarde da noite, principalmente para as crianças. Muito bem, hoje aqui no Pode Falar de Saúde com a nutricionista Caroline Dias. Estamos falando aqui sobre alimentação em geral, mas focado aqui na questão das festas de fim de ano. Agradecendo os nossos patrocinadores, Centro Clínico Olavo Schermer. Um abraço a toda a família Olavo Schermer. Aí tem uma história com você, com a sua família, cuidando de sua saúde, cuidando de sua família. E agora tem convênio também, novos convênios, e tem também novos exames aí com aparelhos moderníssimos. Procure o Olavo Schermer na hora de fazer o seu exame também. O diretor técnico responsável, Dr. Ezron Marques de Brito. Agradecendo também o Laboratório de Análises Clínicas Biomed. A gente abraça carinhosamente, deseja um Feliz Natal, Feliz Ano Novo
também a toda a família Biomed, né? A Cássia, Paulo e Ricardo, toda a equipe aí. E lá você, além dos exames comuns de sangue, você ainda faz o teste do pezinho, faz DNA, o exame toxicológico, faz exames hormonais e também sexagem fetal. Na hora de fazer o seu exame, vá direto ao Biomed, é sinônimo de excelência nos resultados. Com a gente aqui a Caroline Dias, nutricionista, e sobra muita comida, né, Caroline? E aí? O que fazer com esse tanto de comida que sobrou? Então, eu sempre falo que é importante a gente saber quantidade de pessoa para fazer a quantidade de comida. Sobrou, dá para armazenar sim. A maioria dos alimentos consegue sim armazenar para o dia seguinte e ainda tá legal. Então, às vezes, sobrou um frango assado, a gente pode desfiar e fazer um salpicão. Sobrou uma salada, a gente pode reutilizar, sendo armazenada da forma correta. Geralmente, o dia 25, em quase todas as famílias que eu conheço, é o esquentadinho do dia 24 e dá tudo bem, gente. A comida tá maravilhosa do mesmo jeito, porque a gente tem que preocupar com as propriedades organolépticas dos alimentos, que é o quê? Não deixar estragar, na forma popular. Então, guardou, armazenou da forma correta, dá sim para fazer aquele esquentadinho delícia no outro dia para não ter desperdício. Bem demais. Tem que aproveitar, né? Desperdiçar jamais, né? O mínimo possível. E tem alguns mitos comuns aí na área de nutrição, principalmente com essas festaiadas, né? Com muita comida aí. Dá pra gente falar alguma coisa aí sobre esses mitos aí? Vamos acabar com isso? Então, eu sempre sou a defensora do arroz. O arroz, muitas pessoas chegaram a falar, né? Ah, que eu tenho que tirar o arroz, que o arroz vai fazer eu engordar, que... Gente, isso é mito. Então, assim, às vezes alguns estudos falam sobre o arroz em específico para a população diabética, porque ele é um alimento com alto índice glicêmico. Porém, quando ele é colocado junto com um prato que tem o feijão, a proteína e vários nutrientes, ele não vai dar aquele pico de glicemia que daria se você comesse ele puro. Eu não tô te falando, come um arroz puro que ele vai te fazer bem. Mas ele colocado naquele contexto, ele vai ter muito nutriente, vai te nutrir, vai te dar energia, porque o carboidrato, ele não é só para engordar, ele também te fornece energia. A gente só vai engordar se a gente comer em excesso. Aí vai virar a reserva energética do nosso corpo, que é as células de gordura. Então, assim, o arroz é o primordial, que eu sempre estou aqui para defender ele. Ele é legal, sim. Nossa população brasileira tem ele em todas as regiões. Então, isso aí é muito importante, porque ele é ricamente regional nosso. Então, assim, outros países não têm ele, tem outros alimentos. Então, se a gente tem, valorizem, gente, porque ele é muito nutritivo, sim. Outra vertente também que eu quero falar. Nutri, eu não gosto de jantar, porque eu acho que jantar engorda. Também é outro contexto que a gente pode sim ver que é irrelevante. Não existe isso de que uma refeição vai me engordar. O que vai te engordar é o excesso de caloria. Então, assim, se você fez as suas refeições diárias repartidamente em porções, principalmente as 4 principais que eu sempre cito, café da manhã, almoço, lanche e janta, não vai ter essa que você vai engordar. Você vai engordar se você comer um prato em excesso, você vai engordar se você comer muito tarde, porque o nosso corpo, quando ele vai chegando no período da tarde, ele entende que a gente vai repousar. Então, eles vão trabalhando de forma mais devagar. Então, assim, pra gente não ter aquele estufamento gástrico e nem ter o perigo de não fazer a digestão correta, é jantar mais cedo. Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes, jantem o mais cedo possível, se organizem, planejem suas refeições para que você não tenha que comer muito tarde, porque a janta muito tarde, ela pode fazer mal para outras patologias, engordar em si, nem tanto, não é tão relevante. São 3, né? Fala mais uma, você já disse duas? Então, o refrigerante zero, ele é muito polêmico. Esse. Ele é muito polêmico. Mas, assim, o que eu sempre cito? Tem equilíbrio quando você sentir vontade de tomar, porque você tá tomando aquilo ali, não é uma coisa saudável, não vou te falar que é uma coisa saudável, mas é o menos pior do que aquele que tem açúcar. Porque nós temos a recomendação diária de cada nutriente, cada alimento para nossa saúde. Então, a recomendação diária de açúcar é muito baixa e um copo de coca vai bater ela 3 vezes a mais do que a gente
precisaria de açúcar. Aí você pensa, às vezes usa açúcar num café, às vezes usa açúcar num suco, ou em qualquer outro alimento durante o dia, eu vou bater aquela meta de açúcar ainda no triplo em um copo só. E aí, o refrigerante zero, ele tem sódio, Carol. Beleza, ele tem sódio, mas a recomendação diária de sódio é bem maior do que a de açúcar. Não estou incentivando vocês a tomarem, não é um alimento saudável, mas para não ter aquele terrorismo, não posso tomar nada, não posso tomar um refrigerante, se for tomar. Se você conseguir de maneira equilibrada, prefira o zero, mas não utilize diariamente, porque ele é prejudicial à saúde por ser um alimento ultraprocessado. E nesse final de ano agora tem muitas frutas naturais aí que dá para fazer sucos Nossa, deliciosos, né? muita. Não, e o Brasil, ele é rico, né, culturalmente, em questão dessas frutas, verduras, nós temos muitas opções, e eu acho interessante a questão regional do Brasil, né? Cada região tem sua fruta específica, então, assim, valorizem o estado que você tá, a cidade que você tá, o fornecimento de alimentos que você tem, e abuse das frutas, verduras, vegetais, porque é o que mais faz te nutrir, é o que mais vai te nutrir. Tem uma sugestão legal também que o pessoal está usando muito, é a mistura de sabores, né, Caroline? Sim, sim, dá pra fazer. Nossa, é uma Fica uma delícia. delícia, né? Morango, laranja, eu amo esses 2. Fica uma delícia. Falei, a dica, pessoal. Então, e até para agora, para o Natal, né? Sim, Vai fazer fazer. preparar um suco aí para os seus convidados. Olha a dica aqui da Caroline, né? Suco de morango com laranja, ali aquela mistura, vai ficar Fica muito bom. saudável, Nutritivo. diferente e Isso. bem gostoso. Uhum, muito bom. Caroline, e para a gente encerrar então, o nosso Pode Falar de Saúde, com a dica final, aquela para as pessoas tomarem cuidado e evitar o exagero. Então, gente, eu sempre falo, não use desculpa. É meu aniversário, é uma data comemorativa, é isso ou aquilo. Se mantenha saudável. Tenha equilíbrio alimentar, independente da data, independente do local, seja você o cuidador do seu corpo. Porque a alimentação, ela está relacionada à sua saúde. Então, tudo que você vai comer, ele vai te fazer bem ou mal. Então, e aí? Tenha essa consciência do que você tá mandando para dentro de você. Então, assim, tá me nutrindo, tá me fazendo bem? Então, assim, só tenha equilíbrio, hidrate bem, coma bastante alimentos in natura, frutas, verduras, vegetais. Esse é o segredo, equilíbrio. Muito bem, quero te agradecer aqui pela sua disposição em participar com a gente nesse programa aqui, uma semana antes do Natal. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar bem as suas dicas. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. É isso aí, pessoal. Hoje no Pode Falar de Saúde, o bate-papo aqui foi especial com a Caroline Dias, nutricionista, para você curtir um fim de ano aí, as festas de fim de ano com mais equilíbrio na alimentação. Muito obrigado ao Centro Clínico Olavo Schermer, obrigado também ao Laboratório de Análises Clínicas Biomed, que patrocinam o Pode Falar de Saúde, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, pelo GO em Foco. Um abraço também aqui, Marcos Barbosa, para você, desejando aí um Feliz Natal, que Deus abençoe todos vocês, a sua família, em nome também da doutora Andressa Caroline, que a partir de janeiro, provavelmente aí, depois da licença maternidade, estará de volta com a gente aqui no Pode Falar de Saúde. Tchau, pessoal, até a próxima!